Bom, então vamos para o nosso estudo sobre função do primeiro grau. Gente, o que que é? Nós temos que entender o que que é isso aqui, ó. O que que é uma função do primeiro grau? Primeiro lugar, função do primeiro grau é todo tipo de escrita na forma algébrica matemática em que a gente se escreve f de x igual a x mais b, certo? É a primeira coisa, para você entender o que é a função do primeiro grau, você tem que entender que a escrita dessa fórmula aqui, ó, tudo que tiver escrito nesse formato é uma função do primeiro grau. Agora, por que eu sei que ela é do primeiro grau? Vocês estão vendo esse x aqui? Esse x aqui, ele tá sozinho, ele tem grau 1, certo? Mas não precisa colocar isso aqui não, é só porque eu tô explicando, tá? Então, é por isso que ela é dita função do primeiro grau. Se esse x tivesse 1, 2 aqui, aí já seria do segundo grau, tá? Então, é por isso que é dita do primeiro grau. Então, toda função do primeiro grau, para ser função do primeiro grau, ela tem que estar obedecendo sempre esse formato aqui, tá? Aí, tem mais algum detalhezinho aqui da definição que se eu já sei que isso aqui é função do primeiro grau, eu devo saber o que que significa esse A e o que que significa esse B, né? Esse A e esse B são números reais, tá? A e B são números reais, mas com um detalhe. Esse A, ele sempre tem que ser diferente de zero. Por quê? Se eu sei que ela é função do primeiro grau por causa desse x aqui, se o A valer zero, eu estou anulando o valor de x, eu estou matando a minha função. Aí ela deixa de ser função do primeiro grau, né? E fica apenas uma expressão algébrica simples, né? Então, para ser função do primeiro grau, esse A aqui pode ser qualquer número real, desde que não seja zero. Ou seja, pode ser um número negativo, pode ser um número positivo, pode ser uma fração, né? Pode ser uma raiz quadrada, mas não pode ser zero, tá bom? Agora esse B pode ser qualquer número real, inclusive o zero. Ah, Isabel, mas se o B valer zero, tá anulando ele vai morrer aqui, vai ficar só assim, ó, f de x igual a x, né? Porque uma vez que o B valer zero, é como se eu tirasse ele daqui, verdade, tá? Mas a função do primeiro grau, ela não deixou de ser do primeiro grau, ela só ficou incompleta, né? Ela continua sendo a função do primeiro grau, só que tá faltando a partezinha, que é a parte de B. Isso não tem problema, o que não pode faltar é esse termo aqui, certinho? Olha, a função, quando ela tá completinha, que ela tem o termo AX e tem o B, ela é dita função afim, tá? Ela é conhecida como função do primeiro grau, que é a função afim. Agora, se ela faltar esse B aqui, ó, ela é uma função linear, tá? Já fique sabendo disso, ó. A linear é que falta a parte de B, tá? E a função afim tem todos os dois termos, ok? Gente, agora vamos falar sobre a questão de como aplicar essa função, exemplo, né? Cotidiano, um exemplo. Olha só, vamos fazer um exemplo de função afim, então, já que eu falei que esse A e esse B são números reais, vamos aplicar isso aqui para vocês entenderem direitinho, ó. Vou dar um exemplo de função, né, afim, por exemplo. 5x mais 3. Olha só, f de x igual a 5x mais 3 é uma função do primeiro grau? É uma função afim? Sim. Por quê? Esse aqui, ó, é o valor do A. E esse 3 aqui, positivo, é o valor do B, tá vendo? Esse aqui é um exemplo de aplicação de função afim. Isso aqui é a fórmula geral, tá? É a fórmula geral de qualquer função afim. Aí, um exemplo de aplicação é isso aqui. Vou fazer mais um outro exemplo para vocês entenderem. Ó. Mais um outro exemplo de função afim. Vou colocar aqui, ó, menos 2x menos 4. É exemplo? Olha só, o A aqui, ó, é menos 2, que seria esse A, e o B, menos 4. Por quê?
Tanto A como B pode ser qualquer número real, é como eu disse para vocês, pode ser número positivo, pode ser número negativo, tá bom? Agora eu vou dar um exemplo dessa aqui, em que falta o termo B, ó, f de x igual a 3x. Só coloquei 3x. Aqui, ó, aqui é o termo A e não tem o termo B, tá vendo? É uma função linear, tá? Essa aqui já é um modelinho de função linear. Mais um exemplo de função linear. Vamos lá. Ó, mais um exemplo. Eu vou colocar aqui só x. Pode? Pode, porque o x, quando tá sozinha, tem um aqui, né, escondidinho, né? Aqui, ó, aqui é um exemplo de função afim também, tá? Mais um exemplo aqui, só para vocês verem. F de x igual 3 sobre 2x, ok? Aqui tá um exemplozinho. Aí vocês podem perguntar, Isabel, toda função só tem que vir com x? Não. Eu vou fazer um outro exemplo com outro tipo de letra aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, f de a igual a 3a mais 10, por exemplo. Tá vendo? Aqui é o exemplo de função, eu só mudei a letra, né? Que comumente todo livro didático, quase todos, e os trabalhos dos professores sempre começa trabalhando com função com a letra X, que a letra X é a mais utilizada dentro da matemática, o Y também, né? Então, mas a função, ela pode ser descrita com outras letras. O importante é que ela tenha o termo, né? Que é o termo A e o termo B, tá? Mas poderia ser aqui, ó, uma outra letra também, ó. F de M igual a menos 2M mais 9. Aqui, ó, aqui tá o termo A e o termo B, tá vendo? Então, aqui são modelinhos. A gente pode criar diversos modelos de função afim e função linear, tá?